verso 40, né? Vamos ler na versão da Almeida, revista atualizada. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Será que isso já se cumpriu? Ou será que não se cumpriu? Quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul se envolverá no combate. Além disso, o rei do norte também lutará contra ele com um grande exército e muitos navios, invadindo e destruindo muitos países como uma inundação. Quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul envolverá em combate. Me veio à mente a data de 11 de setembro de 2001, onde aconteceu um ataque por muçulmanos aos Estados Unidos da América. Se lembram disso? Sim, aquele ataque às Torres Gêmeas. Foi uma data marcante. O mundo inteiro parou para ver as imagens de um prédio que ardia em chamas porque um avião havia se chocado contra um alto prédio dos Estados Unidos. Mas em alguns momentos, um segundo avião se chocou no outro edifício. E aí ficava claro que não havia sido um acidente, mas um ataque proposital, que resultou na morte de 2.977 pessoas. E com isso, os Estados Unidos decidiu retalhar e começou o que ficou conhecido como Guerra ao Terror. E você, se pesquisa ali os jornais da época, você vai ver ali que os Estados Unidos é atacado, diz o New York Times. Outros dizem assim, isso é uma guerra. O alvo foi a América. E aí começa então essa batalha. Então eu posso colocar aí dentro da história as lacunas, no tempo do fim, ou seja, na nossa época, após 1798. O rei do sul, os árabes ou países da região, os muçulmanos, lutará com ele. Então nós vemos aí os muçulmanos extremistas da Al-Qaeda atacando o World Trade Center e o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. É interessante quando você compara algumas versões da Bíblia para ter uma melhor compreensão do que quer dizer o verso. Vejam o que eu achei. No verso 40, na versão Almeida atualizada. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Na nova versão internacional diz, no tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate. Na Bíblia King James, fiel, o rei Tiago, fiel. E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará. Na nova versão transformadora, quando o fim da história estiver chegando, o rei do sul se envolverá no combate. E a versão católica, Ave Maria, no final, o rei do sul e ele entrarão em luta. Percebe que tudo remete para o tempo do fim, o fim da história. Então nós vemos aqui o rei do sul, a parte muçulmana, e o rei do norte agora numa batalha no tempo do fim. Vamos preencher aí o verso todo? Daniel 11, verso 40, diz assim, no tempo do fim, na nossa época, após 1798, o rei do sul, os árabes, os muçulmanos, lutará com ele. Então é quando os muçulmanos extremistas da Al-Qaeda atacam o World Trade Center e o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. E o rei do norte, os Estados Unidos da América, arremeterá contra ele, contra os árabes, os muçulmanos, com carros, cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Guerra ao terror. E quando ele fez o seu discurso, George Bush diz o seguinte, em 11 de setembro, os inimigos da liberdade cometeram um ato de guerra contra o nosso país. Quero falar essa noite diretamente aos muçulmanos de todo o mundo. Os terroristas são traidores de sua fé e tentam na prática tomar indevidamente o controle do Islã. Os norte-americanos não devem esperar uma batalha, mas uma prolongada campanha. Quem não estiver conosco estará com os terroristas. E essa guerra ao terror, diz a notícia, causou 900 mil mortes e custou 8 trilhões de dólares, estima aí um estudo feito.
Notem, por exemplo, a questão do bombardeio ali sobre aquela região do Iraque, né? O peso das bombas lançadas sobre o Iraque aumentou de 0 no mês de março de 2002 para 0,3 toneladas em abril. Mas em maio e agosto de 2002 foram despejadas mais de 8 toneladas de bombas sobre o Iraque, atingindo um pico de 54,6 toneladas em setembro. Já pensou 54 mil quilos de bombas sendo lançadas? E o verso 40 diz, né? E o rei do norte, os Estados Unidos da América, arremeterá contra ele, contra os árabes, os muçulmanos, com carros, cavaleiros, com muitos navios, entrará nas suas terras e as inundará e passará. Eu achei até interessante uma charge que alguém fez, dizendo que aquela região podia se chamar agora Novo Bushistão, por causa do Bush, né? Porque estavam envolvidos ali Armênia, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia, Líbano, Azerbaijão, Irã, Síria, Omã, Kuwait, Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão. Diz aí a Almeida Revista com os personagens que foram colocados. E quando você olha e pesquisa um pouco as bases dos Estados Unidos na região, você vai ver as bases ali colocadas, quantas bases naquela região, no entorno ali do Oriente Médio, né? Bases do exército. É como uma inundação mesmo, né? Entrará nas suas terras e as inundará e passará. É até chamado ali de anel asiático. E até algum tempo atrás se dizia que tinha cerca de 50 bases americanas nessa região, né? Então, vamos parafrasear. É quando eu coloco com as minhas palavras. Verso 40. No tempo do fim, ou seja, após os 1260 anos de Daniel 7, os árabes, muçulmanos extremistas, atacarão os Estados Unidos da América, mas os Estados Unidos contra-atacará com um enorme exército e estabelecerá bases em muitos países da região. E o verso 40 termina dizendo que o rei do norte, ou seja, os Estados Unidos, passará. Ou seja, ele continuaria adiante. E a gente pode dizer que ele fez isso, né? Pois a guerra não envolveu apenas o Iraque, mas muitos outros países. Vamos para o verso 41. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão esses, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. Qual seria essa terra gloriosa? Ah, você já sabe, né? Certamente é Israel, o povo de Daniel. O anjo está contando o futuro de Israel a Daniel, do povo dele, né? Na verdade, o anjo veio para fazer isso. Nós lemos lá no começo do nosso estudo, e ele vem contando, e as coisas vêm se cumprindo. Daniel no meio, um país ao norte, um país ao sul, as guerras em torno, e eu acho isso fascinante, né? Mas quem seria esse Edom, Moabe, Amon? É a região dos Edomitas, dos Moabitas, dos Amonitas, é a moderna Jordânia. Moderna Jordânia. Bom, vamos primeiro ver essa parte que esse rei do norte, provavelmente os Estados Unidos, também entraria em Israel, a Terra Gloriosa. Mas também pode ser o Vaticano, ou o apoio dos dois, né? E desde então, as relações entre Israel e os Estados Unidos só têm aumentado. Especialmente no primeiro governo Trump, que queria até colocar a embaixada em Jerusalém, houve todo aquele problema. Na verdade, ele colocou, né, um órgão ali. E na segunda gestão do presidente Trump, que iniciou esse ano, o primeiro encontro foi com quem? Com o ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Isso é muito significativo e simbólico quando a gente estuda Daniel capítulo 11. Entrará na terra gloriosa. E entrou. Se você pesquisar as notícias, vê que os Estados Unidos estão ampliando base militar secreta em Israel. Essa base fica ali no deserto do Negev, e ela é conhecida como Site 512. E não é muito longe de Gaza, não. Boa parte dos mísseis que o Irã manda, drone, são interceptados por essa base, que está aí no sul de Israel, né? Então, vejam só,
O governo dos Estados Unidos reconhece a presença militar em Israel. A Voice of America declarou em 2017 que o governo americano reconhecia sua primeira base militar em solo israelita. Segundo ponto, os Estados Unidos mantêm nos confins do deserto Negev, em Israel, a apenas 32 quilômetros de Gaza, uma base com o codinome de Site 512, que monitora os céus em busca de ataque dos mísseis contra Israel. Terceiro ponto, as instalações para as tropas dos Estados Unidos, no valor de 38,5 milhões de dólares, não foram anunciadas de forma pública, nem divulgadas anteriormente. E mais um ponto, o brigadeiro-general da Força Aérea Israelense, Tzvika Haumovitch, chamou o fato de histórico, afirmando: estabelecemos uma base americana no Estado de Israel, nas Forças de Defesa de Israel pela primeira vez. E o que diz o verso 41? Entrará na terra gloriosa, entrará em Israel. Muitos países cairão, os países que têm caído naquela região, mas da sua mão escaparão Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. Essa região hoje é a Jordânia. Lembra? A região dos Edomitas, ali hoje, onde tem ali a cidade histórica de Petra. Amon, a própria capital da Jordânia chama Amã, né? Amon. E Moabe, parte mais ao norte, né? E as relações entre os Estados Unidos e a Jordânia são estreitas há mais de 4 décadas. Desde 1952, os Estados Unidos forneceram assistência econômica à Jordânia, totalizando mais de 14 bilhões. 1,3 bilhões de dólares em empréstimos e 7,7 bilhões em doações. Não precisa devolver, não. Quase 8 bilhões. E aí o que acontece? A Jordânia abre suas bases militares para a Força Aérea dos Estados Unidos. Ou seja, nós temos ali eles amiguinhos. Amiguinhos de Israel, amiguinhos da Jordânia. Por isso que a Bíblia diz que aquela parte estaria segura, não teria problema. Então vamos pouco a pouco vendo o cumprimento dessa profecia. A presença americana se fortalecendo em Israel, vários países perdendo sua força, a região se modificando, a Jordânia se tornando cada vez mais aliada ao Rei do Norte, os Estados Unidos da América do Norte. Realmente é fascinante vermos como o anjo vai revelando a Daniel o futuro e revelando para a gente, né? O futuro do nosso planeta. E vamos chegando à parte final. Vamos por aí a paráfrase, com as minhas palavras, o verso 41. Os Estados Unidos entrarão em Israel, e muitos países da região cairão, mas a Jordânia permanecerá como aliado sem sofrer danos por parte dos americanos. Vamos ver o verso 42 e 43? Está na versão da Bíblia Almeida Revista Atualizada. Ele estenderá a sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Deixa eu dizer para vocês, os Estados Unidos é uma potência. Quando você vai pesquisar sobre o orçamento de defesa deles, é de 587 bilhões. Esse é o orçamento anual para a defesa dos Estados Unidos. Diz que é o mesmo que a soma da Rússia, da China, da Índia, da França, Reino Unido, Turquia, Alemanha e mais 11 outros países juntos. É impressionante o seu poderio, né? E quando a gente vê uma das postagens de Elon Musk, que está trabalhando junto com Donald Trump agora, ele disse assim: a América é a nova Roma. E ele postou ali um outro Twitter, né, retweetou, onde alguém colocou: a América foi fundada para ser a sucessora da antiga Roma. E óbvio que estaria trabalhando com outro poder, a Igreja Romana, a Igreja de Roma. E quando você olha o símbolo americano, o grande selo americano, e olha o símbolo de Roma, esse com essa águia, né, e o outro também com uma espécie de águia, muito parecido, né? A nova Roma. E aí quando você lê
Os versos 42 e 43, na versão Almeida, como lemos aí, né? Ele estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios, os etíopes, os seguirão. Eu me lembrei que em 19 de março de 2011, várias forças lideradas pelos Estados Unidos invadiram a Líbia e depuseram o líder de lá, Muammar Gaddafi. Então a Líbia acabou sendo enfraquecida. Aí a notícia: Trump confirma o seu apoio ao país da Líbia depois do dia da independência, ou seja, trabalhando em conjunto, né? Aí o Egito, fala do Egito, e você vê aí, ó, por que Trump está ajudando o ditador do Egito, aumentando o seu poder, também trabalhando juntos. E a Etiópia? O primeiro-ministro teve uma conversa telefônica com o presidente Trump. Isso foi em 2020, né? Mas certamente continuam trabalhando juntos. Então, quando a gente lê aí o verso 42 e 43, colocando aí os personagens, a gente pode ler assim: ele, os Estados Unidos da América, estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e etíopes o seguirão. Controlaria o Egito e outros países do Oriente Médio. Isso ainda está por cumprir, né? Parece que nós estamos aí entre o verso 41 e o verso 42, né? Em Daniel 11, né? Eu posso parafrasear dizendo o seguinte: os Estados Unidos estenderá seu poder por muitos países, incluindo aí o Egito, com todos os seus tesouros, e a Líbia e outros países da região também se submeterão. Esses dois poderes, o poder do Vaticano, o poder dos Estados Unidos, sendo utilizados pelo dragão, conforme diz o Apocalipse 13. Mas quando a gente analisa esses poderes, essa linha profética, terminando com os Estados Unidos, e percebendo o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a gente percebe que está vivendo muito próximo da volta de Jesus, né?